dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos vocês que nos assistem hoje, neste culto de adoração ao nosso Senhor. Nós queremos convidar você, a sua família, para estar conosco neste momento de cânticos, de louvor ao nosso Deus. E nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por mais este culto, por mais este momento, por estarmos aqui, com saúde, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada e por cada membro, ó Pai, da Tua amada Igreja Holiness de Presidente Prudente. Obrigada por cada pessoa, Pai, que está assistindo este culto hoje. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, vá de encontro a cada necessidade e enche, ó Pai, esse coração, ó Pai, com Teu amor. Venha estar conosco nesta hora, Pai, em que vamos louvar, bendizer, adorar o Teu santo nome. Que seja como aroma suave, Senhor, chegando ao Teu trono de graça. Nós Te agradecemos nesta hora e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes eu quero ler o que está em Salmos 50, versículo 23. Salmos 50, 23. Diz assim a palavra do Senhor: Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então eu convido você agora, a oferecer a sua gratidão ao Senhor, honrando o nome dEle, adorando com louvor e adoração e ações de graças. Amém? Te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, toda a nossa gratidão, Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somos no início. Declare ao Senhor que você quer estar perto dele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Oferte tudo que há em você, a tudo que é o nosso quero te Deus, ofertar, nosso mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá a todos, olá amada igreja, graça e paz. Tivemos a nossa eleição da nossa igreja para o ano de 2021. Eu creio que Deus
tem nos abençoado e continuará nos abençoando através dessa nova liderança. E nesta manhã eu queria meditar com vocês dentro dessa temática sobre uma igreja, isto é, os desafios de uma igreja que caminha em missão. Quais são os desafios de uma igreja que entendeu a mensagem que Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja, de sermos agentes, né, das boas novas do reino de Deus, para anunciarmos do momento que nós recebemos a bênção do Espírito Santo de Deus, somos desafiados a caminharmos em missão. Então, quais são os desafios que essa nova liderança, quais são os desafios que Deus tem colocado para essa igreja? Então eu queria meditar com vocês nesse sentido. Vamos abrir em Atos 6, de 1 a 7. Nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nos abandonemos a palavra para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau e Prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Que Deus nos abençoe a cada um de nós através dessa palavra. Ok, amados? Então, quais são os desafios, de uma igreja, isto é, de cada um de nós, do momento que recebemos o Evangelho do Reino de Deus e entendemos de que precisamos caminhar em missão? Quais são esses desafios, então? O primeiro desafio que a gente percebe aqui nesse texto que nós acabamos de ler é que nós precisamos prestar atenção nas murmurações. Isto é, saber lidar com os conflitos. Uma igreja que caminha em missão tem que ter essa consciência, de que no caminhar, do crescer, do multiplicar, está inserido também essas questões de tensões de relacionamentos, disciplinas, conflitos. E o conflito aqui, essa murmuração foi gerada então pela questão talvez da injustiça. Então, 2 grupos denominados de viúvas, que se sentiram então injustiçadas, como a palavra diz, sendo esquecidas na distribuição diária, entendendo de que o desafio da igreja é um olhar com relação às viúvas, os órfãos, estrangeiros e os miseráveis. E a igreja primitiva então estava atento a essa realidade, mas por causa do crescimento, então houve-se então essa necessidade de dar uma atenção a esta murmuração, a esse conflito. Isso é decorrente, amada igreja, do momento que a igreja toma a sua forma, tem o seu entendimento de fazer missões, surge também essas tensões, e nós precisamos estar atentos
a estas tensões e dar a devida atenção. E qual foi, então, a atenção que esta igreja, né, deu a esta questão? Como foi solucionada, então? Então, o segundo ponto, né, que nós entendemos aqui, que nós como igreja, no caminhar em missão, nós precisamos estabelecer, né, ministérios ou liderança. Isso se faz necessário pelo fato de que a igreja ela é constituída de membros, de pessoas vocacionadas. Assim como os discípulos entenderam, né, de que era o momento, né, de eles, né, se posicionarem como homens e mulheres que receberam, né, o seu chamado. E o seu chamado deles, né, versículo 2, por exemplo, né, diante a convocação, né, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Amados, entendendo de que não existe, né, aquele que serve a mesa é menos daquele que se dedica à palavra de Deus. O versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério, né, da palavra. Então a dinâmica, né, de uma igreja saudável, de uma igreja que caminha em missão, é quando cada membro tem essa consciência do seu papel, do seu dom, em que Deus imprimiu, né, em você. E assim, né, exercemos e não sermos, né, pessoas que fazem de tudo, mas, né, não por completo. Certa vez o pastor Saião, em dos retiros que nós tivemos a nível denominacional, foi tratado, né, com respeito a esta questão de vocação, de chamado, né, e o pastor Saião, né, fez aquela pergunta-chave muito relevante: quem mandou você fazer aquilo que você está fazendo? Quem mandou você fazer aquilo que você está fazendo? Então nós precisamos, né, ter essa convicção, né, de, apesar da nossa limitação, né, como eu compartilhei semana passada, eu tenho meditado no livro de Jeremias, eu me identifico muito com Jeremias, né, que eu não passo de uma criança, mas assim como Deus ministrou o coração de Jeremias, Deus tem, né, confirmado também, né, o meu chamado. E eu creio que você também possa, né, caminhar nessa certeza de que Deus nos chama e nos capacita a cada um de nós. Amém? Estabelecendo ministérios e liderança diante de uma igreja que caminha em missão. Tá? E é muito importante de que uma igreja saudável tem que ter uma liderança, e essa liderança tem que ser uma liderança cristocêntrica, né? Isto é, onde Cristo é o nosso cabeça e nós, cada um de nós, membros. Acho que do momento que você, como membro dessa comunidade, perceber, né, de que existe, né, alguma debilidade, alguma limitação nesse sentido, né, que esteja em oração, né, interceda para que essa liderança, né, que os ministérios venham a se alinhar, né, na palavra de Deus. E essa liderança, amada igreja, é uma liderança com qualificações. Sim, a palavra de Deus não fala em pessoas perfeitas, não, mas pessoas que
que teme a Deus. Tá? E quais são essas qualificações alistadas aqui? A gente pode perceber no versículo 3, né? Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de quê? De boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Boa reputação. Na NVI fala bom testemunho, isto é, homens e mulheres de credibilidade, né, de consideração, de conceito. Eu entendo também que aqui pode se dizer, né, homens e mulheres de caráter. E quando penso em caráter, né, eu penso, isto é, aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Não há uma contradição, né, na vida do ser humano, no trato com as pessoas. Se estou num ambiente de trabalho, se estou num ambiente, né, religioso ou espiritual, não pode haver, né, choques, né, de comportamento. Claro, estamos em reforma ainda, né, mas que este homem, essa mulher, busca, né, ter uma vida, né, de coerência naquilo que crê, né, e naquilo que vive, cheio do Espírito, isto é, que tenha uma crença, que tenha uma espiritualidade. Eu creio que o próprio texto, né, em que nós acabamos de ler, dando sequência, né, nessa leitura, nós temos o relato, né, de Estevão, né, esse homem que, diante dessas qualidades, ele pôde estar demonstrando o que é o homem ser cheio do Espírito Santo. Veja o versículo 15, né, do capítulo 6 que nós acabamos de ler. Ele, diante do Sinédrio, tendo, né, o seu discurso, vamos dizer, teológico, versículo 15 nos fala: todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Uau! Como o salmista diz, né, o coração alegre formoseia o rosto. Então a gente entende de que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que é cheio das coisas de Deus, ele não somente tem um discurso, mas o seu jeito de ser gente, né, o seu jeito de ser cidadão, ele transparece, né? E aqui o texto nos fala que o seu rosto era como se fosse de um anjo, né? E por fim, essa terceira qualificação de grande importância: sabedoria. Não a sabedoria, né, do conhecimento em si, né, da esperteza ou da habilidade, mas uma sabedoria, né, em que o homem e essa mulher, ela tem discernimento. Desafios, né, de uma igreja que caminha em missão. Que nesse ano que se finda e o desafio, né, para o ano que se inicia, que sejamos uma igreja que possa saber lidar com as tensões, né, com os problemas que surgem
em decorrência desse crescimento numérico. Uma igreja que estabelece uma liderança alinhado dentre os princípios de Deus. Isto é, uma liderança de boa reputação, de uma espiritualidade verdadeira, com sabedoria, com discernimento. E por fim, uma igreja que decide e caminha em unidade. Versículo 5, O parecer agradou a toda a comunidade. Essa decisão foi algo que houve unidade, consenso, concordância. Que possamos ser uma igreja que busca abençoar, honrar, respeitar os homens e mulheres que Deus tem estabeleceu nesta igreja. Que nós possamos orar nesse sentido, que Deus continue a abençoar ricamente essa igreja que busca caminhar em missão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com essa nova liderança e com os desafios do caminhar nessa questão da missão em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Um forte abraço a todos. Tenhamos uma excelente semana em Cristo Jesus. Amém.